Bom dia para todos. Quero vos convidar para nós ler a palavra de Deus no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo 14, e o versículo 22 a seguir. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o mar, subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco, ordenando, dizendo, adorando, dizendo: verdadeiramente, o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que, ao menos, eles pudessem tocar na orla do seu vestido. Todos que tocavam ficavam são. Graças a Deus que esta leitura, ela nos deixa bem esclarecido que nós temos que ser umas pessoas obedientes. Se nós queremos andar com Jesus, nós temos que ser obedientes àquilo que Ele manda nós fazer. Porque se Ele manda nós fazer as coisas, Ele acompanha. Entendeu? O seu olhar me acompanhará. É o olhar de Jesus, Ele está acompanhando. Esta manhã eu tenho certeza que o olhar de Jesus está acompanhando a tua vida, está acompanhando a minha. Você não é uma pessoa abandonada. Você tem um Deus poderoso que enviou seu único Filho para que Ele desse a vida dele na cruz do Calvário para nós ter a salvação. Então Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo. O importante é que nós temos que ser obedientes. Obediente. Logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. Ora, Jesus estava ensinando, curando ali, e tinha uma grande multidão. Mas ele não podia ficar só naquele lugar.
Ele tinha que evangelizar. Então ele tinha os seus discípulos e ele achou por bem mandar os seus discípulos entrar no barco e ir navegar. Entendeu? E os discípulos deveriam falar: mestre, mas nós vamos e você? Tem algum barco aqui? Porque Jesus tinha aquele barco que andava ele com seus companheiros, os seus discípulos, aqueles que estavam ajudando ele na evangelização, entendeu? Aí, que fosse adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. Tinha que passar para o outro lado. Então, nós estamos aqui sobre a obediência de Jesus. Se ele mandar nós ir para um lugar, nós temos que ir. Entendeu? Ah, mas Jesus costumava andar sempre com Jesus no barco. Andava sim. Mas acontece que chegou a ocasião dele mandar os discípulos ir navegar sozinho. E ele ficou despedindo a multidão. Cada um contava, tinha recebido uma bênção, ele falava: olha, vocês vão para suas casas, igual tem parte bíblica, que ele mandava as pessoas ir para as casas deles depois que recebia a cura, entendeu? Recebia a salvação. E ele despedia a multidão. Ele deveria ter procurado um outro lugar para ele ficar. Não, ele não estava ali para receber elogio daquelas pessoas. Podia ser pessoas simples, às vezes tinha pessoas ricas, porque nós encontramos que muitas pessoas ricas procuravam Jesus. Por exemplo, Nicodemos era um homem rico, chefe da sinagoga, mas ele foi procurar Jesus, entendeu? Então Jesus aceita qualquer pessoa, pobre, rico, que seja doente, que esteja com saúde, e ele quer que o homem esteja ao lado dele, sobre a obediência dele. A pessoa desobediente não pode andar com Jesus. Não pode, porque Jesus chama ele e ele não quer. É o que acontece hoje em dia. Jesus continua chamando o homem não quer, por causa da desobediência dele. Ele não quer deixar, ele não quer obedecer. Entendeu? E tem muitas pessoas evangélicas rebeldes também. Jesus manda fazer uma coisa e ele não faz. É por isso que há muitas heresias hoje em dia nas igrejas, porque as pessoas são desobedientes, não aceitam o que Jesus manda. E nós, para ser bem-sucedidos na vida, devemos aceitar a ordem de Jesus. Os discípulos obedeceram, entraram no barco. Jesus despediu a multidão e foi para onde? Jesus foi para o monte e foi orar. É isso, meu irmão, que você tem que fazer, meu amigo. Você tem que procurar ter um contato com Jesus, ter um diálogo com Ele. Através de que? Através da oração. Você pregou, você é um homem bem-sucedido na vida, você é uma pessoa que toma conta de grandes igrejas, muitos rebanhos. Então você tem a necessidade de estar sempre em oração. Eu tenho a necessidade de estar sempre em oração. Jesus orou. Saiu, foi para o monte. Quando ele saiu do monte, lá no monte ele estava orando. Porque ele precisava, ele tinha que continuar o seu trabalho e ele precisava de estar em contato com Deus. Então, para nós prosseguir a nossa evangelização, a nossa vida espiritual, deveremos ser obedientes, estar em contato com Deus em oração, para nós poder pregar o evangelho e ver as almas se converter. Não deixe que no teu coração venha ficar o orgulho. Eu sou eu prego para a multidão. Não, você pode pregar, mas às vezes você fica orgulhoso e sai a unção do Espírito Santo da tua vida. Mas se você tiver o cuidado de eu estar em oração, nós somos a cada dia cheios do poder de Deus para evangelizar.
Entendeu? Na oração, Jesus olhou. Olha, os olhos de Jesus estão em todo lugar. E eu tenho certeza que neste momento o olhar dele está olhando para você e para mim. Está vendo a nossa vida. Como que está a nossa vida, o que está passando na nossa vida. Os discípulos estavam navegando para ir para outra banda, para o outro lado, e acontece que eles estavam andando sem Jesus ali no barco. Olha, e levantou uma grande tempestade, porque o vento era o contrário. Você e eu somos escolhidos por Deus, entendeu? Para pregar, para servir a Ele, mas só que nós devemos ser uma pessoa sábia, ser obediente. Jesus deu a ordem, mas eles se enfrentaram à tempestade porque o vento era o contrário. Não é por causa que você é crente que você não vai enfrentar dificuldade, você vai encontrar perseguição. Jesus sofreu tudo isso, entendeu? Então nós também vamos passar por isso, mas tem uma coisa, Jesus está olhando para você e para mim, graças a Deus. O vento era o contrário. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida. Às vezes você está passando uma dificuldade muito grande, significa o vento contrário. Você está seguindo a Jesus, você está sendo obediente, mas vem a luta, vem as perseguições, que é para ver se você para, se você desanima, se você tem medo, entendeu? E quando Jesus viu que os discípulos estavam em perigo, ele não precisou nem barco. Eu vou socorrer aqueles que eu escolhi. Meu irmão, meu amigo, você é um escolhido de Deus. Nos momentos difíceis da tua vida, Jesus está ao teu lado para te ajudar e para me ajudar. Jesus andando sobre as águas. Para onde? Para socorrer os seus discípulos, que o mar estava agitado, o vento era o contrário, e quando as coisas vêm tudo contrário, meu irmão, você não pode prosseguir sozinho. Meu amigo, você não pode fazer as coisas sozinho, não. Você precisa de Jesus, o divino companheiro, entendeu? O divino companheiro que está sempre do teu lado. E então, os discípulos navegando, encontrando dificuldade, porque o vento era o contrário. Mas o que aconteceu? Eles nunca esperavam. Jesus mandou, nós vamos continuar navegando. Até ali estava indo tudo bem. Mas quando Jesus viu que o barco podia ser naufragado, então Jesus chegou na hora certa. Que hora? Jesus tem hora, tem pessoas aí que dizem que tem até a hora marcada para Jesus curar. Não, eu não concordo com isso. Jesus cura a qualquer hora, qualquer minuto, qualquer segundo, a hora que Ele quer e a hora que nós precisamos e temos fé, nós recebemos. Graças a Deus. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos nunca tinham visto aquilo. Jesus andar sobre o mar, sobre as águas. Eles nunca tinham visto. Foi uma surpresa para ele, é assim mesmo. As pessoas que seguem a Jesus, ele está sempre pronto para ver Jesus operar maravilha, fazer sinais, prodígios que o homem não consegue. Hoje eu tenho certeza, se você tiver fé, Jesus vai te conceder, você vai receber uma bênção, um milagre que você nunca esperou receber na tua vida. É somente eu e você crer, porque Ele não mudou. O céu e a terra passará, mas Jesus falou, a minha palavra não hão de passar. E ela não passa mesmo não, viu? De jeito nenhum. E agora, os discípulos, o vento contrário, viram Jesus andando sobre o mar, nunca que eles esperavam isso. O que aconteceu? Eles nem conheceram.
Olha o medo. Eles estavam com medo. O que aconteceu? Jesus viu os discípulos passando um momento meio difícil na vida. Ele veio por cima das águas. Ele conhecia e conhece os discípulos, conhece eu e conhece você. Entendeu? Mas os discípulos não conheceram. Por que não conheceram? Por causa do medo. Entendeu? É um problema a pessoa ter medo. Não tenha medo. Venha para Jesus. Está atravessando o problema. A tempestade está sendo controlada na tua vida. Venha para Jesus. Entendeu? Ele tira o medo. Ele tira o problema que está acontecendo na tua vida. Entendeu? E os discípulos, vendo caminhando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Olha, acostumado a ver Jesus curar os enfermos, Pedro levou Jesus até a casa dele, Jesus curou a sogra dele, mas eles nunca esperavam isso, foi uma surpresa para eles, entendeu? Não conheceram. Às vezes você não quer conhecer Jesus por causa do medo, que você não quer renunciar ao pecado. Você está na dúvida, tira a dúvida. Tira a dúvida. Eles tiveram medo e fizeram o quê? Foram orar? O medo tira até a vontade da pessoa orar, a pessoa esquece. Esquece. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Meus irmãos, o medo é um problema, a pessoa grita, a pessoa deixa até de conhecer Jesus. Aqueles que já conheciam Jesus, por causa do medo não conheceram, gritaram com medo. E a pessoa que não tem medo, ele sabe orar, ele sabe clamar, e Jesus ouve. E eu tenho certeza que este dia ele quer ouvir o teu clamor, ele quer resolver o teu problema. Confia nele, que eu também estou confiando nele, entendeu? E Jesus sempre tem uma resposta para as pessoas que têm medo, que estão apavorados, que não sabem o que vai fazer mais na vida. Ele está te convidando. Ele está convidando para vir para ele. Porque ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado de mim. Venha para Jesus. Ele vai mudar a tua vida. Você está fraco na fé, ele aumenta a tua fé. Você está enfermo, se você tiver fé, Jesus pode te curar. Entendeu? Se você acha que a tua vida não dá mais para prosseguir, Jesus está para te socorrer. Entendeu? Ele está falando: não tenha medo, sou eu. Entendeu? É Ele na tua vida e na minha, as coisas mudam. Temos prazer em viver. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: não tende bom ânimo, sou eu, não temais. Não tenha medo, não desanime diante das lutas, diante das críticas. Não tenha medo. Jesus está falando: não tenha medo, sou eu. É Jesus, aquele que foi morto, foi crucificado, foi até a sepultura, mas não ficou na sepultura. Ele foi para o céu e ele enviou o Consolador, e ele está no teu coração, está no meu. E aquelas pessoas que se encontram com medo, desanimado, Jesus também quer estar ao teu lado. Ele está falando: não temas, confia, porque ele vai te socorrer. Vai tirar a dúvida, vai tirar o medo do teu coração. Não temais, não tenha medo. É Jesus. Ele está pronto para te ajudar. Ele quer salvar a tua alma. Ele quer ser o teu companheiro. Ele quer ser o teu amigo. Ele é o meu companheiro.
nas horas difíceis, nas horas de alegria. Ele é o meu companheiro, é o meu amigo. E Ele quer fazer a mesma coisa com você. Somente teme, não tenha medo, creia. Creia somente. Ele falou para Marta e Maria: se você crer, você verás a glória de Deus. Se você crer, este dia Jesus vai transformar a tua vida, vai alegrar o teu coração, porque Ele veio para isso, para dar vida para o homem, para que o homem tenha alegria no coração. Graças a Deus. Agora, Pedro não tinha dúvida. Entendeu? Ele viu, ele queria saber se realmente era Jesus. É isso mesmo. Você não tenha dúvida. Se você tem alguma dúvida, você tem um encontro com Jesus que a dúvida sai. Entendeu? Pedro não gritou mais. Os discípulos parou, não gritaram mais, porque Jesus falou: não tema, sou eu, não tenha medo. Entendeu? Então a ordem é essa: não tenha medo. Vá avante. Diante das lutas, dos problemas, não tenha medo. Jesus mandou você evangelizar, vai evangelizar. Entendeu? Não tenha medo. Ah, mas eu vou encontrar dificuldade. Não, se Jesus mandou, Ele está ao teu lado, Ele não vai deixar a tua vida ser naufragada, o teu barco. Ali Jesus não deixou aquele barco. Entendeu? Naufragar, porque os seus discípulos estavam ali. Olha o amor, a preocupação que Ele tem com você e comigo. Entendeu? E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me e ter contigo por cima das águas. Pedro queria isso. Queria tirar a dúvida. Olha, apareceu esse homem aí andando sobre as águas. Nós tivemos medo e agora eu quero saber se realmente é Ele, para mim confiar. E Jesus falou: você venha. E os outros não tiveram coragem, mas Pedro queria uma confirmação. Saiu do barco. O vento, olha, o vento não tinha acalmado ainda não, viu? Ele estava enfrentando ainda a tempestade, mas Jesus falou: vocês não tenham medo, sou eu. Entendeu? Porque ele ia acalmar a tempestade. No outro evangelho fala sobre a tempestade. Jesus entrou no barco, estava no barco e acalmou a tempestade. Mas aqui Jesus primeiro acalmou os discípulos, mandou eles ter ânimo, não tenham medo. Entendeu? Acalmou primeiro eles, para depois acalmar o vento. Então, primeiro você tem que aceitar Jesus, ser fiel a Ele, para Ele resolver os problemas. Entendeu? Aceita Ele, que depois os problemas é resolvido. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E Jesus não recua aqueles que querem vir para Ele, de jeito nenhum. Se você quiser vir para Jesus, Ele está de braços abertos, te esperando, está te chamando, entendeu? E Ele está chamando aqueles que têm problema. Você tem problema? Ah, mas hoje em dia todo mundo tem problema. Se você tem, vem para Jesus. Ele falou: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem problema? Tem sim. Tem dúvida? Tem sim. Vem para Jesus. Vem para Ele. Ele vai te resolver tudo. Entendeu? Mas primeiro Ele quer acalmar o seu coração. Quantas pessoas estão com o coração agitado? Como agitado? Coração está palpitando muito, em pensamentos errados, entendeu? Em tirar a vida do próximo. Sempre o coração agitado para derramar o sangue do próximo. E Jesus quer acalmar o teu coração, Ele quer mudar o teu coração. Não tenha medo, não temas, é Jesus. É Jesus de Nazaré. Entendeu? O cego de Jericó, ele estava passando por uma dificuldade.
E ele viu que era Jesus e ele queria uma confirmação. Ele falou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. É isso aí. Você tem certeza que Jesus é o Filho de Deus? Eu tenho certeza. Por quê? Porque ele transformou a minha vida e ele tem transformado a vida de muitas pessoas e continua transformando a vida da pessoa. Entendeu? Pedro pediu. E Jesus falou: venha, Pedro. Você está com dúvida? Sou eu mesmo. Venha para Jesus, meu amigo. Não tenha medo, não. Ele quer mudar a tua vida. Ele não vai deixar você descer nas águas, não. Ele quer que você desça nas águas, mas é para ser batizado. Entendeu? Venha para ele. Você vai descer as águas, mas vai ser batizado. Não é descer as águas com medo, não. De jeito nenhum. Por quê? Entendeu? Isso que nós devemos ter sempre esse cuidado de ser fiel a Ele. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Eu gostei de repetir. Jesus está falando: sou eu. Há muitos Jesus por aí, entendeu? Mas esse é o Jesus, o Filho de Deus. Sou eu, não temas. Por quê? Quando ele fala não temas, é porque ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar. Por quê? Que ele falou para não temer? Porque tem muitas pessoas com medo, não quer fazer nada. Tem muitas pessoas entram em depressão, tem medo de sair de casa, porque tem medo de morrer, entendeu? Ele tem medo. Mas se ele não procurar um tratamento, se ele não procurar Jesus para mudar a vida, a depressão, o inimigo vai usando a mente da pessoa, a pessoa tem medo de sair de casa, mas chega um tempo que a pessoa não tem medo, ele tira a vida dele, vai ao suicídio. Jesus está falando: não tenha medo, não tem mais, sou eu. Entendeu? Graças a Deus, que Deus é muito bom. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Nenhum discípulo teve essa atitude, essa coragem, mas Pedro fez isso. Entendeu? Pedro fez isso. Mas uma coisa que nós não devemos ter a dúvida: se vem para Jesus, não tenha dúvida, ele vai transformar a tua vida, ele vai perdoar o teu pecado. Venha com o pensamento firme de você ir até o fim. Pedro, o pensamento foi de encontrar Jesus, e Jesus estava esperando. Mas nessa trajetória do barco até onde Jesus estava, houve um pensamento negativo. E nós não devemos ter esse pensamento negativo. Mas será que eu estou certo? Mas será que Jesus é o Salvador? É Ele mesmo. É Ele. Tira o será. Entendeu? Tenha firmeza que Ele quer te ajudar. Pedro foi. Entendeu? Ele desceu do barco. Ainda tinha tempestade. Mas ele desceu ainda do barco, enfrentou a tempestade. Ele já estava enfrentando a tempestade dentro do barco. Mas agora ele estava enfrentando a tempestade, porque Jesus falou: venha, Pedro. E se Jesus chama você, você saiba que a tempestade não vai naufragar a tua vida. Não vai. É as lutas, as perseguições, as tentações. Firme nas promessas de Jesus. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo.
e começou a ir para o fundo. Aí clamou dizendo: Senhor, salva-me. Oh, meu amigo, meu irmão, não fique desanimado. Não fique desanimado diante das lutas, dos problemas. Você que já aceitou a Jesus, eu não sei. Talvez neste momento você está passando dificuldade, que todos nós passamos. É uma luta, às vezes é luta no lar, é luta no serviço, em outro lugar, entendeu? Mas saiba que Jesus está olhando para você. Ele se preocupa com você. Ele ama você. E Ele está falando: venha a mim. Venha. Não tenha dúvida, o vento está forte, a tempestade está forte, mas você está indo para Jesus. Ele não vai deixar você perder a sua vida, não. Ele falou: eu vim para que tenha vida e vida tem abundância, graças a Deus. E Pedro, quando viu que ia descer as águas, viu Jesus andando sobre as águas, Jesus estava ainda em cima das águas. Pedro saiu andando sobre as águas, mas teve medo. Antes dele chegar perto de Jesus, ele começou a descer as águas. Não deixe que nada venha impedir você ter uma aproximação, um contato com Jesus. Venha para Ele. Ele aceita você. Entendeu? Do jeito que você está. Mas você não vai permanecer do jeito que você veio. Você tem que ter uma mudança. Entendeu? Mas Jesus, o que Jesus fez? É o que Ele quer fazer hoje, na tua vida e na minha. Entendeu? Diante das lutas, dos problemas. Mas sentindo um vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: salva-me. Diante dos problemas, meu amigo, a salvação é Jesus e Ele quer salvar a tua vida, entendeu? Senão uma pessoa não pode ser uma pessoa feliz na vida, de jeito nenhum. E logo Jesus estendeu a mão, segurou, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Entendeu? A fé estava pouco. Vem a dúvida, mas diante desse problema, da fé dele que estava pouca, Jesus não abandonou, clamou. E Jesus está este dia esperando que você clame por Ele, que você peça a Ele: Senhor, eu estou aqui, eu estou enfrentando um problema, o vento é forte, é o contrário. Mas o vento que eu quero falar é as lutas que vêm, entendeu? Mas Jesus está aqui para te socorrer. Não, Ele não deixa você naufragar, você venha para Ele. Logo Jesus estendeu a mão. Jesus está com a mão estendida, entendeu? Para te levantar. Às vezes você caiu. Às vezes, diante de algum probleminha, você desanimou, você não quer ir mais para a igreja, você não quer ouvir mais a palavra de Deus. Clama a Jesus, fala para Ele: Senhor, eu dei um deslizo, eu acho uma pessoa assim, desamparada, ninguém olha para mim. Não, mas Jesus te ama, Ele está com a mão estendida para te levantar, para te socorrer. Ai, é muito bom falar da palavra de Deus. A gente aprende. Aí os discípulos, eles gritaram. Mas depois, o que eles fizeram? Eles fizeram o quê? Reuniu aqueles 12 homens só numa voz. Reuniram todos para gritar, com medo, não é verdade?
Então aproximou-se os que estavam no barco, adoraram, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Medo é um problema. Estava com medo, não pensaram em fazer isso. Mas depois que Jesus tirou o medo, aí eles foram adorar. Entendeu? Vamos adorar a Deus. É bom adorar a Deus, em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele falou para a mulher samaritana, entendeu? Olha, os discípulos foram adorar dentro do barco. E se tivesse a tempestade? Dá para entender que a tempestade já tinha acalmado. 12 homens dobraram o joelho para adorar aquele que chamou para eles passar para o outro lado, entendeu? Para outra banda. Oh, graças a Deus, que Deus é muito bom. Outra coisa interessante, Jesus despediu a multidão, foi para o monte, orou. É o que nós devemos fazer. Você orando, você tem poder, tem a unção do Espírito Santo para pregar, para curar, se você tem fé, entendeu? Para ver as pessoas aceitar Jesus, através da oração, através do poder de Deus. E Jesus fez isso. Mas passaram, chegaram para o outro lado. Jesus acalmou a tempestade, os discípulos adoraram, entendeu? Mas Jesus tinha que passar para o outro lado. Por quê? Porque tinha muitas pessoas para eles evangelizar. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em derredor, trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. Então, Jesus tinha que fazer aquilo que ele foi enviado de Deus para curar, para evangelizar, entendeu? E era tanta gente. Jesus não podia estar apoiando a mão na cabeça de todos. Então, a fé daqueles homens estava tanto. Quando Jesus chegou ali, aqueles homens que habitavam ali, eles estavam preocupados com as pessoas que estavam doentes. Então, quantas pessoas estão enfermas hoje em dia do pecado? Meu irmão, você está fazendo isso? Convida as pessoas, vá buscar as pessoas, traga as pessoas até a presença de Jesus. E eles mandaram buscar. Não interessava a quantidade, eles sabiam que Jesus curava todos, porque eles tinham fé, eles sabiam que Jesus fazia isso, entendeu? E quando os homens daquele lugar, eles conheceram, é bom você conhecer a Jesus, saber que ele tem poder para curar, para libertar, salvar o homem, sabe disso? Procure ele, leva alguém para ele, entendeu? E aqui a Bíblia fala que era muita gente. Todas aquelas terras em redor trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogaram que ao menos eles pudessem tocar na orla do seu vestido, e todos que tocavam ficavam sãos. Graças a Deus. Venha para Jesus, se aproxima dele, toca nele, entendeu? Mas como eu vou tocar nele? É através da fé. Creia que ele existe, que ele é poderoso, que ele pode salvar a tua alma. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra entra no teu coração e entra no meu coração, e possa fazer cada dia uma transformação na nossa vida. Amém.